Um bom dia, irmãos, irmãos do Brasil. É um prazer muito grande estar nessa manhã juntos e realmente agradecemos todo o coração pelo convite, né? De estarmos juntos compartilhando, né, a palavra do Senhor. Para nós bastante especial em poder ter contato com os irmãos por esse meio, né? E também poder falar um pouquinho do português. Falamos muito pouco aqui, né? Então, é um momento bastante bom. A gente nos alegramos muito, realmente, irmão, quando temos esse privilégio de estar com os irmãos. E eu quero agradecer também pelas orações, né, de cada um de vocês, a nosso favor, pela família, pelo trabalho aqui, pelos Simbas, né? O Senhor os abençoe grandemente, né? Nessa manhã, eu queria aproveitar o tempo e, antes que pudéssemos desenvolver a nossa mensagem, a meditação dessa manhã, né? Eu queria cantar um hino em Simba, né? Não sou muito bom para cantar, mas eu quero sentir isso, compartilhar com os irmãos isso. Não vão entender, mas eu vou traduzir um pouco para que possam captar a letra. Tem tudo a ver com a mensagem que vamos estar falando nessa manhã. Fala assim: eu quero trabalhar para o meu Senhor, confiando na sua palavra e no seu amor. Quero eu cantar, orar e ocupado sem prestar no trabalho do Senhor. Trabalhar e orar na seara do Senhor. Sim, eu anelo orar e estar ocupado sempre na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, os escravos do pecado libertar, conduzir a Jesus, nosso guia, a nossa luz. Eu quero estar ocupado na seara, no trabalho do Senhor. Ele fala no outro refrão, fala assim: eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Aquele que quer trabalhar achará também lugar na obra do Senhor. Então ele fala: eu quero trabalhar, quero orar e ocupado estar na seara do Senhor. Meu anelo é cada dia estar ocupado no trabalho do Senhor. Um hino bastante conhecido e cantamos muito com os Simbas lá. Não? Eles gostam muito desse hino. Não? Eles falam: nossa, nós também queremos estar ocupado na obra do Senhor. É um anelo deles também comunicar o amor de Deus àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de escutar do amor de Deus, né? E hoje vamos estar com o tema falando sobre a raiz, o modelo do verdadeiro cristianismo. Então, vamos estar justamente falando sobre isso. Ok. Estão me escutando bem daí, irmãos? Sim, não? Ok. Obrigado. Yasuru pai. Patapa bienco, xeriquei, ou pai tei. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E a catatum papel. Cantemos ao Senhor. Ai pota para o que cheia pe. Ai pota manhera quainhere. Tai e coi chupe hai haretai dushimbai. Eso Cristo e cope. Taon, e cope andei a Cristo e cope. Tameraqua inhere e aretape. Eso Cristo e cope. Ai pota para o que cheia pe. Ai mai takano
Ai, quarto cheio, cheio, ai, tem. Santo Espírito, Rei, Rei, até tão para o rupi, Jesus Cristo e cope. Taon, taon, e cope, andei a Cristo e cope. Tameraqua, inere, coiare, tape, Jesus Cristo e cope. Taon, taon, e cope, andei a Cristo e cope. Tameraqua, inere, coiare, tape, Jesus Cristo e cope. Ah? Em Guarani, cantamos em cima agora e agora em espanhol. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, el ocupado siempre está en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, los esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. Taon, taon, y copé y andé a Cristo y copé. Tameraqua iñere, y aretape, Jesucristo y copé. Ok. Fácil, ¿no? Realmente é um prazer. Eu costumo dizer, não sei se acho que sou mais simba que boliviano e menos que brasileiro, não? Mas damos graças ao Senhor que podemos continuar aqui servindo ao Senhor, não? Gostaria que pudéssemos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Nós temos como título da nossa mensagem nessa manhã, né, a raiz, ou o modelo da vida, ou do verdadeiro cristianismo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, e o versículo 25. Ok. Quando nós olhamos para a raiz ou para o modelo do cristianismo, quando falamos do verdadeiro cristianismo, vamos ver um pouco a comparação da raiz do cristianismo
e que cristianismo vivemos hoje. A comparação que mudou, às vezes pensamos que estamos em isso, mas estamos em outra coisa. É importante sabermos e persistirmos naquilo que o Senhor Jesus deixou escrito na sua palavra, as palavras que ele deixou e que foi escrita pelos seus servos, porque tem muito a ver e nos pode trazer ensinamentos preciosos para o nosso diário viver. Quando lemos o Evangelho de Lucas, ou os Evangelhos sinóticos, como são conhecidos, vemos o Senhor Jesus sempre rodeado de pessoas, de multidões, pessoas que viram o que o Senhor Jesus fez. Eles viram com os seus olhos os milagres do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus fez chamava a atenção do povo, até porque não era comum, ou melhor, nunca foi comum naquele tempo as coisas que estavam acontecendo, o que eles estavam vendo, por isso estava chamando a atenção do povo. Então, o Senhor Jesus, para onde ele ia? As pessoas iam, Eles viram a multiplicação dos pães, Pessoas que estavam buscando ao Senhor Jesus por segundas intenções. Eles viram os milagres que o Senhor Jesus estava fazendo. Então, as pessoas estavam buscando o Senhor Jesus, muitos deles daquela multidão, por segundas intenções. E o Senhor Jesus, isso parece que incomodou a ele, em um certo aspecto. Então, ele transmitiu uma mensagem para eles, aquelas pessoas, falando: vocês querem realmente seguir a mim? Quem sabe muitas pessoas daquela multidão, ou podemos generalizar as pessoas ou aquela multidão, falando: não, vamos seguir a Jesus, Vamos seguir a esse maestro, ou a esse mestre, agora que apareceu entre nós. E agora sim temos um futuro certo, um futuro mais claro, Vamos estar dispostos, quem sabe, alguns, podemos ver em alguns capítulos mais para frente, em que alguns falavam: Senhor, eu estou disposto a até dar a minha vida pelo Senhor, E no versículo 25 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus parece que se incomodou com isso. Então, ele dá parâmetros e exigências específicas para o cristianismo, para aqueles, ele estava já mostrando para aqueles que veriam, ele estava preparando os seus discípulos para um compromisso e uma responsabilidade, para uma vida entregada ao Senhor, para aqueles que realmente han decidido seguir a Cristo. E ele fala assim no versículo 25, grandes multidões o acompanhavam. Era inumerável, era incontável a quantidade de pessoas que seguiam ao Senhor Jesus. E disse a palavra do Senhor, e ele voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e a sua mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O versículo 27 diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier em pós de mim, não pode ser meu discípulo. Agora, vamos ao versículo 33. O Senhor Jesus, depois de contar algumas palavras, mas ele termina com essa aplicação e com essa advertência àquela multidão, dizendo assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vemos 3 vezes a expressão não pode ser meu discípulo. Nós vemos que o verdadeiro cristianismo, ele consiste em uma entrega absoluta ao Senhor Jesus. O Senhor, ele, ao proferir essas palavras,
Ele estava buscando pessoas que dediquem por completo a sua vida, né? E quando falamos essa expressão dedique por completo, pensamos, é só aqueles que estão na frente do trabalho. Não. A responsabilidade para a grande comissão, a responsabilidade para viver a vida cristã é de todos aqueles que foram lavados e comprados pelo sangue de Cristo. Vemos que a obra de Cristo no Calvário, ela foi perfeita. Meu querido irmão, se realmente aqueles que passaram por um novo nascimento, a obra de Cristo na vida do cristão, ela é completa. E ao ser completo, ele sente a necessidade de compartilhar do amor de Deus. Então, o Senhor, ele aplica exigências para aqueles que querem ser seguidores dele. Esse seguidor, esse exige compromisso com o Senhor. Cristianismo exige identidade com o Senhor. Existe a identidade com Cristo. Então, ele não está buscando pessoas que simplesmente falam assim, está buscando somente dar, quem sabe, os seus últimos momentos de vida ou alguns minutos para o Senhor. Não, ele quer toda a sua vida. Ele quer o seu trabalho, né? A sua dedicação, seja no seu trabalho, seja na escola, seja onde for, não? Que você seja um representante do Senhor. Diz a palavra de Deus, embaixador do Senhor, aonde você esteja. Então, vemos que no versículo 25, havia uma grande multidão. Deus não está buscando pessoas que vá simplesmente à deriva, não, sem um propósito, sem rumo definido. Não, Deus está buscando pessoas, homens e mulheres, que individualmente e espontaneamente consagrem a sua vida ao Senhor, ao trabalho do Senhor. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm o cristianismo somente como um meio de escape do inferno. Mas, se eu estou salvo, então, o que eu preciso de preocupar-me mais? E muitos se acomodam aí. E não tem essa responsabilidade, não vive o verdadeiro cristianismo, a identidade com Cristo, né? O Senhor, Jesus, ele planteou, ele fez exigências rigorosas para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Discípulo, aqueles que querem ser seguidores dele, né? Existe sim exigências e são decisões. Sabe, irmãos, fomos salvos não somente para estarmos aí parados, não. O Senhor te deu um dom, o Senhor te deu, às vezes, quem sabe mais de um dom para ser aplicado na igreja local para o benefício do corpo de Cristo, não? E devemos desenvolver isso, né? Vemos quantos cristãos com falta de compromisso e responsabilidade envolvido tanto em outros negócios e esquecendo-se da responsabilidade de, como cristão, ser embaixador de Cristo. Quando vemos isso, o Senhor Jesus, ele voltando para essas pessoas, ele fala, vocês de fato querem seguir a mim? Ele estava ensinando a essas pessoas que dentre aquela multidão, existiam pessoas que de fato seguiam a Cristo sem nenhuma intenção. Ele fala assim, existe parâmetro, exigências, e eu vou falar para vocês. Seguir a mim não é da maneira como vocês estão pensando. Vocês estão dispostos a renunciar. Muitas pessoas falam que, agora eu não devo obedecer mais pai, não devo obedecer mais a minha mãe, nem o meu pai, nem a minha esposa, nem agora, devo completamente ignorar a minha família. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. Está falando que muitas vezes colocamos isso em primeiro lugar do Senhor Jesus, modificamos as ordens.
né? Você está disposto a seguir a Cristo, mas você está disposto a sacrificar aquilo que você é mais precioso para você? Você está disposto a sacrificar o seu pai, a sua mãe, a sua comodidade por amor a mim? Ele fala, se alguém vem após a mim e não aborrece, versículo 25, o seu pai ou sua mãe, não pode ser meu discípulo. Se o seu amor está acima disso, se o seu amor ao Senhor Jesus, você coloca pessoas ou objetos acima desse amor. Então ele fala, olha, então a minha obra não foi perfeita na sua vida. Você não entendeu ainda o que é viver o verdadeiro cristianismo. O Senhor Jesus fala, vocês estão de fato dispostos a seguir a mim? Hã? Vocês querem de fato estar disposto a seguir a mim? O Senhor Jesus fala. Quem sabe algumas pessoas podem falar, sim, Senhor, eu estou disposto. Né? Mas aí o Senhor Jesus ele toca em uma das justamente no ponto mais fraco de muitas pessoas. Né? Alguns podem falar assim, Senhor, eu posso renunciar à minha família, posso deixar o meu conforto, mas aí ele fala, e ainda a sua própria vida. Hã? E ainda a sua própria vida. O amor próprio é um obstáculo para muitos para perseguir ou para seguir perseverante na vida cristã. Sabe, irmãos, enquanto não estamos dispostos a oferecer voluntariamente a nossa vida à disposição de Cristo, não estaremos jamais no lugar onde Ele quer que estemos, não? Ou que estejamos. Quando vemos isso, o Senhor Jesus falando sobre isso, quem sabe os seus discípulos estavam escutando essas palavras? Eles estavam sendo preparados para aquilo que eles iriam viver. O Senhor Jesus estava preparando eles. E sabe que ele fala ainda a sua própria vida, fala a negação do eu. Negação daquilo que eu mais gosto. Negação daquilo que ocupa o lugar de Cristo na minha vida. Né? É fácil falar, Senhor, eu posso deixar aquilo, os bens materiais, mas isso é uma negação, mas agora ele fala da negação de si mesmo, o amor a si mesmo. Vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, é o apóstolo Paulo falando sobre isso. Ele fala, sabe que não me interessa a minha própria vida, contanto que eu cumpra a mim, é o chamado de Cristo, a carreira que me foi proposta. Sabe, aquelas pessoas escutando isso, eles ficaram, quem sabe, assustados, né? Falando, isso é? Hã? Isso é? É assim mesmo que devemos seguir a Cristo? Cristo falou, vocês estavam dispostos a seguir a mim, pois eu quero que vocês saibam que eu não tenho nem aonde colocar a minha cabeça, né? Eu não tenho nem aonde, os passarinhos têm os seus ninhos, né? E as raposas têm as suas guaridas, mas o filho do homem não tem aonde coçar a sua cabeça. Essa é a maneira, é o estilo de vida que o Senhor estava anunciando a eles e preparando para aqueles que estavam dispostos de fato a seguir a Cristo. Seguir a Cristo é muito mais agora, sendo salvo, redimido pelo sangue de Cristo, agora ser seguidor de Cristo, ter a identidade de Cristo, assim como ele andou, quero andar. E ele fala de uma negação do eu, ele fala agora, é uma vida consagrada a Cristo. Se alguém quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo. Tomar a sua cruz. Não estamos falando, a palavra de Deus não está falando, muitas vezes aplicamos isso, quem sabe, na enfermidade. Ou, às vezes, quando passamos por uma enfermidade física, uma angústia, né? Coisas comuns e falamos,
Que cruz pesada é essa? Não, não é dessa cruz que o Senhor estava falando. É de uma vida entregada verdadeiramente ao Senhor Jesus. Sabe, irmãos, uma geração, vemos quando olhamos para Estevão, pessoas, jovens irmãos que dedicaram a sua vida até os últimos momentos. Uma geração que foi consagrada ao Senhor, que entendeu verdadeiramente o chamado do Senhor Jesus para viver o verdadeiro cristianismo. É a identidade, não? E quando vemos isso, o Senhor Jesus falando sobre isso, a respeito dessas exigências, ele fala o caminho da cruz é um caminho de desprezo, um caminho de vergonha, um caminho de solidão, um caminho de dor, é um caminho de desprezo das pessoas. Esse é o caminho da cruz. Cruz tem carregado, meu amado. Vamos dizer, é o caminho, é a cruz do travesseiro, da comodidade. Esse é o estilo de vida, de cristianismo que temos levado. As coisas estão muito bem, então o Senhor me está abençoando. Me assusta quando as coisas estão muito bem. Quando as coisas estão muito bem, estou propenso a acomodar-me em meu devido lugar e a não me preocupar-me com a minha relação e intimidade com o Senhor. Porque a minha intimidade com o Senhor me leva a lutas, me leva a provas profundas, aonde me leva a entender que viver verdadeiramente o cristianismo, a identidade com Cristo, é ter compromisso com o trabalho, com a obra que foi designada para mim e para ti. Ele fala muito mais que isso. Ele fala, se você não está disposto a isso, não pode ser meu discípulo. Ele está falando, sabe que não pode ser meu seguidor. Porque aqueles que são verdadeiramente meus seguidores estão dispostos a pagar um preço. Seja na vida circular, meu irmão, seja no trabalho, seja nas circunstâncias. Quantas pessoas há abandonado, há desviado da fé, simplesmente porque fala, quão é difícil viver essa vida. Os momentos difíceis. Quando vemos isso, e ele fala, mas não pode ser meu discípulo. Quando vemos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, ele fala, se vós permaneceis em mim, minha palavra permanece em vós, sereis verdadeiramente meu discípulo. Sereis verdadeiramente meus discípulos. Sabe o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8? O Senhor Jesus tinha falado para eles, eles tinham sido preparados para isso. Quem sabe depois que aquela multidão escutou o Senhor Jesus falar assim, então é assim mesmo? Pode ser que muitas pessoas deixaram atrás, então se for para viver assim, prefiro não seguir a esse Cristo. Sabe, irmãos, no versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, fala assim, o Senhor Jesus antes de ascender ao céu, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esse era a tarefa que o Senhor tinha deixado àqueles que verdadeiramente iam seguir a Cristo. Qual é o propósito da igreja agora? É muito mais daquilo de reunir, simplesmente ter um estilo rotinário, em que estou nas reuniões, estou contente em receber a palavra de Cristo, e depois volto para minha casa de novo, vou ao meu trabalho. O Senhor fala o propósito, e eles entenderam isso. Eles voltaram, e o Senhor fala, eu quero que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém. Vocês são aqueles que vão testemunhar de mim.
Vocês são aqueles que vão levantar a bandeira do Evangelho e pregar o meu Evangelho, pregar o meu amor às pessoas que são cativas, às pessoas que estão presas ao pecado. Vocês vão ser luz deste mundo. Vocês vão ser minhas testemunhas. Os irmãos entenderam. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste e houve realmente um espetáculo e ver a obra maravilhosa de Cristo através dos apóstolos. Pedro levantando eloquentemente, sendo usado pelo Espírito Santo, falando um pescador comum, homens comuns e correntes, sem nenhuma capacidade intelectual. Deus usando pessoas simples, pessoas que disseram sim, Senhor, pessoas com todas as debilidades e falhas humanas, mas que entenderam o compromisso, a responsabilidade do verdadeiro cristianismo, de seguir a Cristo verdadeiramente. Pedro se levanta, sendo usado pelo Espírito Santo, e fala do amor de Deus. E vemos naquele dia como 3.000 pessoas se entregaram a Cristo. Eles viram a sua situação de pecado. Eles entenderam o Evangelho sendo anunciado, Pedro como ferramenta naquele momento. Sabe, irmãos, deixamos muitas vezes de ser usado pelo Senhor, porque muitas vezes estou deixando o meu eu ter o controle da minha vida. Meu egoísmo, meu orgulho. Não entendemos verdadeiramente o que é viver a vida de Cristo. Viver o cristianismo verdadeiro, a raiz. E os discípulos, os apóstolos entenderam isso. Eles entenderam que seguir a Cristo tinha um preço a pagar. E vemos que na história de todo o cristianismo, aqueles que decidiram verdadeiramente seguir a Cristo, não tiveram uma vida fácil. Quantas pessoas foram cerradas ao meio? Vemos a vida do apóstolo Paulo sendo colocado, do apóstolo João, sendo colocado em uma vasilha grande, uma panela grande de óleo, de azeite quente ali. Pessoas que foram entregues aos leões, pessoas que foram queimadas ali por defender a sua fé em Cristo. E eu pergunto nessa manhã, meu querido irmão, que cristianismo estamos vivendo nos nossos dias? Será que podemos ter uma pequena identidade, uma pequena identificação com aqueles que entenderam verdadeiramente o que é seguir a Cristo? Vemos logo depois, em Atos capítulo 2, versículo 42, vemos a alegria daqueles irmãos em poder estar todos em comum, em comunhão. No versículo 42, era exatamente o propósito da igreja. Depois que eles entenderam, eles continuaram. Sabe, o propósito da igreja é anunciar o reino de Deus, anunciar as boas novas do evangelho ao perdido. É necessário sair do doméstico, abrir a janela, sair mais lá, mas além daquilo que estamos acostumados, a nossa rotina. Quantas oportunidades temos perdido de anunciar o evangelho do Senhor? No versículo 42 de capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. Eles tinham valores e princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus, em que eles não vendiam para nada. Eles entenderam o compromisso, a responsabilidade. É decisão. O Senhor Jesus sempre fala para aqueles que querem ser verdadeiramente discípulos de Jesus, ele fala, sim, sim. É uma decisão. É um compromisso. Ele fala, ele não obriga ninguém a fazer isso, mas se de fato você quer realmente seguir a Cristo, se realmente você foi salvo, então você deve ter uma entrega completa ao Senhor.
Quando vemos isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai falar, olha, todos aqueles que querem, é decisão. Viver piedosamente. Sabe o que é piedosamente? Conduta correta. Aqueles que querem viver uma conduta de acordo à vida de Cristo padecerão perseguição. Não terão vidas fáceis. Pelo contrário, não temos promessa nas Escrituras de vida fáceis. Vocês passarão por muitas dificuldades e tribulações, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Essa é a promessa de Cristo. Promessa de uma vida eterna. O verdadeiro cristão, ele vai entender que ele trabalha para a eternidade. Ele trabalha para Cristo. Sem importar as situações adversas que ele vive. Os irmãos em Jerusalém, agora eles entenderam o motivo pelo qual o Senhor Jesus proferia aquelas palavras. E às vezes perguntamos, por que os irmãos, eles falam, e todos creram, e todos os que creram estavam juntos, e tinham todos em comum, e vimos que vendiam as suas propriedades, e falam, acaso vendemos as nossas propriedades? Sabe por que os irmãos daquela época, eles vendiam as suas propriedades? Porque eles entenderam, eles esperavam com ansiedade a volta de Cristo. E ele falava, e eu voltarei. Vemos em Atos capítulo 1, que logo depois eles estavam olhando para o céu e apareceu dois varões resplandecentes e falaram assim, varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? Ele nos deu uma promessa, que ele voltaria. E era esse o desejo daqueles cristãos. Eles anelavam, Cristo vai voltar. Então, agora temos o compromisso, a responsabilidade de nos envolver o máximo possível na obra do Senhor. Que ele importava a eles as outras coisas, importava a eles a Cristo. Sabe, muitos daqueles que seguiram a Cristo, se converteram, o trabalho aí ia crescendo em Jerusalém. Era um momento muito bom, não é? Era muito, muito bom. E vemos o perigo iminente que estava acontecendo em Jerusalém. Os irmãos entenderam? A obra do Senhor crescia espantosamente. Podemos dizer de uma forma espetacular. Então, para que sair do lugar se as coisas estão muito bem aqui? Se eu estou acomodado aqui? Sabe, irmãos, quando nos acomodamos na nossa vida cristã, paramos de crescer, paramos de ter visão da obra do Senhor. Para que sair de Jerusalém? Não? Jerusalém é muito bom. Eles haviam entendido, mas depois eles caíram no quê? No comodismo. Acomodado. Para quê? As coisas iam crescendo diariamente, e diariamente eles falam, perseveravam unânime no templo, e partiam o pão de casa em casa, e louvando a Deus, e cantando com simpatia, e caíram com simpatia diante de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor cada dia os que iam de ser salvos. A obra do Senhor não parou, o Senhor continua abençoando eles. Então, para que sair de Jerusalém? Eles estavam esquecendo que não foi para isso que eles foram chamados, para estar aí. Sabe, irmão, aquele trabalho em que você está hoje, você pode falar um trabalho circular, eu não sirvo a Cristo. Sabe por que o Senhor te deu esse trabalho? É muito mais de ganhar um salário mensual. O Senhor te colocou nesse trabalho, é para que você testifique do amor de Deus nesse trabalho.
Sabe por que você passou nessa universidade e você está estudando nessa faculdade? É muito mais de ter um currículo e uma carreira. Deus te colocou nessa faculdade para você ser testemunha de Cristo nessa faculdade. Sabe por que Cristo te salvou? É muito mais de ser um salvo, é ser um seguidor de Cristo. É ter a identidade de Cristo. É muito mais que isso, irmão. O cristianismo é a identidade, é a raiz de viver a verdadeira vida em Cristo. Então, para que sair? Não? E aí, o Senhor ia acrescentando as coisas, ia muito bem. Né? Sabe, o plano do Senhor, o propósito do Senhor, não pode ser frustrado. Vemos em Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Isso que acontece muitas vezes, e às vezes pensamos, o que está acontecendo comigo essas coisas? Não? Acontece situações que o Senhor permite na vida do cristão. É para que ele entenda o quão acomodado está na sua vida espiritual. Deixando de um lado, já de pôr em marcha o plano do Senhor. Sabe que no versículo 1 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra do Senhor, e naquele dia, era um dia, quem sabe era comum, e pegou de surpresa todos os cristãos daquela época. Cristão que havia entendido o chamado do Senhor, a igreja do Senhor havia entendido naquela época. Mas eles passaram também por um pequeno período de acomodação, de comodidade aí. Levantou-se uma grande perseguição, aonde? Na igreja em Jerusalém. Às vezes o Senhor permite situações, às vezes pensamos na igreja local onde nos reunimos, é para que nos despertamos como igreja local, como parte do corpo de Cristo, para entendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. É momento de despertarmos das nossas comunidades e entendermos o chamado do Senhor como cristão. Somos cristãos assim como somos conhecidos e assim como se conheceu por toda a história o cristianismo. O cristão, aqueles que são chamados os seguidores de Cristo. São pequenos Cristo. E levantou-se grande perseguição contra Jerusalém. E fala assim, exceto com os apóstolos, mas foram dispersos pelas regiões, algumas traduções vão falar, por todas as regiões entre Judeia e Samaria. Vemos essa ordem em Atos, capítulo 1, versículo 8. É a mesma ordem que o Senhor Jesus havia dado aos discípulos, aos apóstolos e todos aqueles que estavam presentes ali. Vocês vão ser testemunha em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E vamos ver ali, no versículo 4, eles não somente saíram de Jerusalém, que era o propósito do Senhor para a igreja de Cristo, né? Eles saíram, eles foram para a Judeia, eles foram para Samaria, e no versículo 4 fala, entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra do Senhor. Já está na reunião. Imagina, essa por toda parte inclui até os confins da terra. Vemos aqui a ordem estabelecida pelo Senhor Jesus, o mandato do Senhor Jesus, aqueles que queriam seguir a Cristo. Aquele tempo ele fala, olha, e agora o Senhor coloca em marcha. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Sabe, perdemos o privilégio de servir a Cristo. Seja na nossa profissão, seja no tempo inteira na obra do Senhor. Sabe, irmãos,
O Senhor nos chama a compromisso, a responsabilidade. Não sei realmente, irmãos, o que tem levado, o que tem nos levado a dispersar um pouco. Se vemos como era antes, os verdadeiros seguidores de Cristo, e como somos hoje. Temos perdido muita identidade com a raiz do verdadeiro cristianismo. Quando vemos em Atos capítulo 11, em Antioquia, quantas pessoas viram na vida daquelas pessoas, né? Eles olharam e falaram, sabe o quê? Aquelas pessoas parecem aquele Cristo, parece aquele Cristo que andava por aqui, né? Pela maneira de andar, pela maneira de falar, né? E por primeira vez os discípulos ali em Antioquia foram chamados de cristão. Sabe por que eles foram chamados de cristão? Porque eles identificaram-se com Cristo. Eles identificaram-se com Cristo. Muitas vezes, irmão, a nossa identidade tem sido ofuscada. Tem sido opacada. Às vezes as pessoas nem podem ver em nós a identidade de Cristo. Cristo nos chama para viver uma vida de entrega absoluta ao Senhor. E possamos entender a nossa responsabilidade como cristão, como seguidor de Cristo. E aí o Senhor Jesus, ele transmite essa mensagem em Lucas, capítulo 14, versículo 21. Vocês estão dispostos verdadeiramente de seguir a mim? Então tem um preço a pagar. E às vezes vai ser lágrimas, solidão, desprezo. Às vezes temos um preço a pagar. E ele fala, cada vez que ele coloca uma exigência, se você não está disposto a deixar tudo aquilo que é prioridade para você, então não pode ser meu seguidor. Se você não está disposto a tomar a sua cruz, então não pode ser meu discípulo. Se você não está disposto a renunciar, a renúncia, então não pode ser meus discípulos. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. O Senhor Jesus, mais uma vez, ele planteia aqui, ele coloca parâmetros bastante específicos para aqueles que vão seguir a Cristo. Se hoje somos lavados pelo sangue de Cristo, temos agora a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Somos seguidores de Cristo. Mas você, como seguidor de Cristo, como está desenvolvendo o seu papel como seguidor de Cristo? E ele fala no versículo 62 do capítulo 9 de Lucas, mas Jesus replicou, ninguém, por isso ele fala ninguém, porque todos aqueles que verdadeiramente foram salvos por Cristo, eles colocaram a mão na massa, eles colocaram-se à disposição do Senhor Jesus. Ele fala, ninguém que tendo posto a mão no arado. Sabe o que é colocar a mão no arado? É foco, concentração, é ser objetivo. É ser objetivo com aquilo que fomos chamados.
Colocar a mão no arado requer concentração, requer compromisso, requer responsabilidade, requer decisão, requer renúncia. Colocar a mão no arado requer amor ao Senhor Jesus e à sua obra. Para isso, o Senhor te salvou e te colocou na igreja local onde você está. Não simplesmente para ser mais um, mas para ser aquele que marcará a diferença na sua geração. Ele fala assim, aquele ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás. Aquele que é consciente de ser seguidor de Cristo, ele não vai olhar para trás. Um dia, vamos estar mal emocionalmente, né? Outro dia vamos estar bem emocional, né? Outro dia vamos estar triste, mas a nossa fé em Cristo, ela deve ser constante. A minha fé em Cristo não deve basear nas circunstâncias em que eu vivo, irmão. É porque hoje estou triste, então, sabe que estou desanimado, irmão, e não tenho desejo de fazer nada. Então, a minha fé não depende das das circunstâncias que eu vivo. A minha fé está fundada e ela está unicamente, ela tem dependência de Cristo. Ela está fundada em Cristo, que é o meu Salvador. Independentemente da circunstância em que eu vivo como cristão. Se eu entendo isso, então eu vou viver aquilo que Cristo quer para mim. Ele fala, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino dos céus. Forte essas palavras. Ele, com outras palavras, ele fala, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, eles vão entender a responsabilidade de se envolver no trabalho do Senhor, de ser testemunha de Cristo, de ser embaixador do Senhor. Como está a nossa vida, meu querido irmão, nessa manhã? E realmente podemos estar vivendo a raiz do verdadeiro cristianismo, ou o modelo do verdadeiro cristianismo. Aquilo que o Senhor Jesus deixou escrito na sua palavra. É isso que quer? É ser seguidor de Cristo? Onde você esteja, na sua casa, no seu trabalho, desenvolvendo o seu dom na sua igreja local. Não? Sabe, irmão, o Senhor nos chama a isso. Possamos entender a verdadeira raiz do cristianismo, que é Cristo. Que é Cristo. Eu gostaria de terminar essa manhã, essa meditação, a palavra do Senhor, contando uma pequena experiência que eu passei algum tempo atrás. Estávamos em uma comunidade chamada Taperilha. E sabe, a comunidade Simba, não? E ali tinha naquela comunidade uma pessoa que, o Simba que não me queria para nada. Sabe aquele Simba que me queria ver morto, realmente. Era a espinha, era como a pedra no meu sapato, né? Quantas vezes ele fez coisas erradas e realmente me causava temor esse homem. Né? Algumas vezes fiquei sabendo em que ele tinha feito bruxaria e outras coisas e nunca pôde afetar-nos, né? Outras vezes ameaças. Sabe, ele
Quando chegava para visitar eles, né? Às vezes eu e minha esposa caminhando pelo mato, e chegamos na casa dele lá, e ele olhava sério para mim, não? E a minha esposa entrava e de repente elas conversando lá entre as mulheres, minha esposa conversando com as mulheres, e eu ficava olhando aquilo, né? Porque estava eu e esse símbolo que chamava Dom Felipe, né? E ele olhava sério para mim assim, não? Silêncio, né? Não podíamos comunicar. E ele falou assim: quanto tempo você vai ficar aqui? Tá. Quanto tempo? Eu fiquei assim, hã? Hã? E eu olhava minha esposa olhando, conversando lá de uma forma tão abertamente. Eu falei assim, uau, queria ter essa habilidade de falar também. E sabe, os dias ia passando e cada vez as coisas iam ficando pior. Eles não queriam a gente para nada aí. Um certo dia, comecei a escutar que em outras comunidades morriam simbas e não tinha ninguém para falar do amor de Deus para eles. Me entristeci profundamente. E falei, Senhor, quantas pessoas estão morrendo sem nem sequer ter a oportunidade de escutar do amor de Deus? E falei, Senhor, o Dom Felipe está aqui. Nós estamos nessa aldeia aqui. E, Senhor, por favor, abra o entendimento desse homem. Os dias foram passando e eram pior até que ele caiu doente. Estava com problema na vesícula e teve que ser retirado em um povoado, em uma cidadezinha mais perto daqui. E sabe, durante a cirurgia, o doutor descobriu que no fígado dele tinha uma doença mais e depois nos falaram que era câncer terminal, não tinha mais. E eu falei para minha esposa, ele não vai durar mais do que... Nós estamos em mês de outubro e não vai durar até mais que dezembro. Sabe, meu querido irmão, ele voltou de novo para a comunidade. Ele ficou bastante magro pela doença e tudo isso. Um certa manhã, em um domingo, estávamos na escola dominical com o Simba sair, começávamos às 11 da manhã. E de repente lá vinha Dom Felipe, não? Com sua bengalinha. De longe vi ele no trieiro, né? Achei estranho Dom Felipe aqui, não? Nunca tinha estado conosco. Nós tínhamos falado, nós tínhamos meditado naquela manhã sobre o perdão de Cristo. E me sentei e logo depois ele se levantou e começou a falar em cima. Com lágrimas nos olhos, ele se desculpava, ele falava, fiz tanto mal aos missionários. E começou a falar coisas terríveis. E aí ele se sentou e ficou quieto, terminou a reunião e foi para casa, não quis falar nada. Naquela tarde de domingo, eu e minha esposa estávamos descansando, às 3 horas nós morávamos no pé da montanha, né? Então, de cima dava para ver toda a comunidade, toda a aldeia, né? E escutamos gritos de criança que vinha, né? Em nossa direção da casa onde nós morávamos. Olhamos pela janela e eu falei para minha esposa, é Dom Felipe, não? Eu falei, Dom Felipe? Estranho, né? E ele subia com a sua bengalinha, né? Vindo para casa. Ele nunca, era uma pessoa que me queria matar. E agora ele estava vindo para casa. Então, rapidamente, nós saímos para fora e pegamos as cadeiras e ele sentou ali na cadeira. Minha esposa já estava junto com a esposa de Dom Felipe. E conversava e Dom Felipe, normalmente o silêncio, né? Porque não sabia o que falar com ele.
E Dom Felipe, com lágrimas nos olhos, ele falou para mim, irmão Rodrigo, por primeira vez ele me chamou de irmão em Simba, não como irmão em Cristo, senão como irmão parte da família Guarani, da família Simba. Achei estranho. Um inimigo que me queria matar-me e agora me chama de irmão? Não? Então ele, com lágrimas nos olhos, ele falou, irmão, será que Deus pode perdoar-me ainda? Será que ainda há salvação para mim? Com toda a maldade que tenho feito? E eu, admirado, não é? Eu falei, Dom Felipe, Deus está com os braços abertos para você. Deus quer salvar você. E ele falava, será? E ele se calou novamente e silenciosamente pegou a sua bengala e voltou de novo para sua casa sem proferir uma palavra. Eu fiquei olhando aquilo. Os dias foram passando, era mês de dezembro. Nós tínhamos certeza que de dezembro não ia sair, não ia passar por causa da situação crítica de saúde dele. Então, eu lembro que, às vezes, na metade de dezembro, nós íamos sair da comunidade para Santa Cruz de la Sierra. Era aniversário da nossa filhinha. E tínhamos outras coisas também, queríamos passar o Natal na cidade. Então, falamos para os irmãos Simbas, olha, nós vamos sair, mas não vamos voltar, né? E eles ficaram um pouco tristes, falaram, não, mas nós não estamos indo, nós vamos voltar. E a minha preocupação era, Senhor, será que Dom Felipe realmente recebeu o Senhor como Salvador? Será que ele entendeu verdadeiramente o Evangelho? Naquela tarde, antes de nós sairmos da comunidade, lá veio o Dom Felipe de novo, né? E sabe, ele veio, me chamou, falou, Tentara, que é amigo. Tentara, ei, o Guape, amigo, vem aqui. E ele, com os olhos amarelos, magro, com a mão trêmula, me falou, eu vim para despedir-me de você, irmão. Não sei se quando você voltar para aqui, eu esteja aqui ainda. Eu falei, que isso, Dom Felipe? Sabe, Dom Felipe, irmão, de ser o opositor que me queria tanto mal na comunidade, nos últimos dias ficou meu melhor amigo na comunidade. Ele, com a mão trêmula, ele falou para mim, irmão Rodrigo, se vocês chegarem aqui e não me ver aqui, é porque já estarei com o Senhor e lá te esperarei. Eu olhei nos olhos daquele homem e falei, Senhor, muito obrigado. E a surpai cheirou me tumpa. Muito obrigado, Senhor. Entendi que verdadeiramente ele havia aceitado o Senhor como único e suficiente Salvador da vida dele. E o arrependimento dele de não haver feito antes era tremendo. Falei, Dom Felipe, que isso? Ele falou, é isso. Nos despedimos e falei para minha esposa, interessante, Dom Felipe parece que me estava despedindo. Nós fomos para Santa Cruz, passamos o dia 25 de dezembro em Santa Cruz, no dia 26 pela manhã cedinho. Nós estávamos em Santa Cruz e tínhamos contato por via rádio, contato por uma sintonia de rádio. E ele, um outro irmão Simba, me falou, irmão Rodrigo, Dom Felipe partiu para a eternidade. Ele esteve conosco nessa noite, e de noite se deitou, e agora de manhã, no dia 26,
já não estava mais. Terminamos aquela conversação, eu fui para o meu quarto e, de joelho, falei, Senhor, muito obrigado. Me trouxe paz ao coração e alegria. Obrigado, Senhor, pelo testemunho de Dom Felipe. Obrigado por salvar Dom Felipe. Obrigado pelo teu amor tão grande que alcançou a vida daqueles que não têm a oportunidade de escutar o amor do Senhor. Senhor, anelo estar com o Senhor para sempre, mas ver Simbas que estarão ali, na presença do Senhor, e passaremos a eternidade junto. Não tem preço. O Senhor nos chama, irmãos, a compromisso, a seriedade na vida cristã. A seriedade como seguidor de Cristo nos leva a compromissos sérios para a eternidade. Para isso fomos chamados. Eu queria terminar esse período deixando essa palavra que o Senhor possa estar completando em cada coração nessa manhã, nos desafiando a ter uma vida e a viver verdadeiramente o verdadeiro cristianismo. Costumo dizer que não é justo enquanto muitas pessoas escutam várias vezes o amor de Deus e não estão nem aí, enquanto há pessoas que nunca escutaram falar do amor de Deus. Não tem nem sequer a oportunidade de decidir. E muitas vezes é por causa da nossa negligência. Muitas vezes é por causa da nossa falta de compromisso com a obra do Senhor. Deus em Cristo Jesus nos abençoe a sua palavra em cada coração nessa manhã. Amém.